Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa terceira aula do módulo 2, onde nós vamos tratar sobre os objetivos e importância do ensino de matemática nas escolas. E eu convido vocês a ficarem bastante atentos a essa aula, porque ela traz já um pouco do caminho da prática da matemática, tá? Então, nós passamos pelo módulo 1 falando de didática, nós iniciamos o módulo 2 falando das bases epistemológicas, falando das tendências estruturantes da educação matemática, e hoje, nessa aula, nós falaremos sobre a importância desse ensino para a sociedade, nas dimensões social, política, na dimensão também educacional, tá bom? Então, nós vamos conhecer um pouco mais da prática desse fazer matemática dentro das escolas, e eu espero que essa aula seja bem prazerosa, bem inspiradora para vocês. Eu vou estar deixando para vocês aqui também no final dessa aula alguns links para que vocês possam estar acessando, conhecendo um pouco da minha prática pedagógica de matemática na época da pandemia, que foram necessários a gente se reinventar. Então, no meu canal do YouTube, eu coloquei algumas aulas, né? Deixei algumas aulas salvas, e eu queria que vocês assistissem, né? Vocês vissem um pouquinho do que é a professora Cristiana Damasceno, também sendo professora no ensino fundamental, do qual eu tenho muito orgulho de ser, tá? E aí a gente vai começar, né, para início de conversa, eu trouxe aqui uma fala que eu acho super pertinente para que a gente possa estar iniciando esse nosso bate-papo de hoje, tá certo? A educação formal, ela vem passando por diversas mudanças, principalmente em relação às formas de interação dos alunos com o saber e a informação. No que diz respeito ao ensino fundamental, base de todo o sistema educacional, tem se questionado quanto ao ensino da matemática nos anos iniciais, o qual, para muitos, ainda é entendido como uso de técnicas operatórias e simples memorização, que se faz a partir de escritas mecânicas e sem sentido. Quando eu me deparo com essa frase, né, com essa informação, a gente tem vários questionamentos aqui, né? A gente tem essas mudanças, né, da sociedade, da educação formal como um todo. Vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar um pouco sobre a história da educação brasileira, e vocês vão ver os avanços, né, da educação brasileira, e que nós continuamos num processo dinâmico de elaboração de leis, de diretrizes, de encaminhamentos pedagógicos, que fazem com que suscitam no professor, na escola, na gestão escolar, ideias, ferramentas, metodologias que a gente possa estar cada dia mais avançando, né? E por quê? Por que é necessário avançar? Por que é necessário criar técnicas, utilizar técnicas mais voltadas para o cotidiano dos alunos? Porque esse aluno, né, essas diferentes formas de interação dos alunos com o saber, com a informação, elas estão na palma da mão. O aluno, nosso aluno, o aluno de vocês, no futuro bem próximo, eles são nativos digitais, eles têm a informação na palma da mão. Se eles querem saber quanto é 5 mais 5 e eles não lembram, eles vão na calculadora do celular rapidamente. Ele vai na calculadora do computador, do tablet, ele vai no Google, ele vai na Siri, e ele nem precisa digitar, ele nem precisa escrever. Crianças muito pequenas, 2, 3 anos de idade, elas fazem pesquisas pelo celular, nos aplicativos, por voz, né? Então, isso faz com que a gente, enquanto professor, enquanto escola, precise se reinventar, precise criar mecanismos que chamem a atenção desses alunos, né? E que a gente possa sair, deixar cair por terra esse uso de técnicas operatórias e de simples memorização que se utiliza-se na escola, né, no ensino da matemática há milhares de anos.
Então, a gente precisa, de fato, modificar essa sistemática. A matemática, ela fez sempre presente na vida do homem, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Nós já falamos disso na aula sobre a história da matemática, né? Que vai desde o simples ato de controlar os rebanhos até as grandes obras de engenharia. A matemática tem sido utilizada de forma efetiva. Sendo assim, não pode se negar que a sua presença é constante no cotidiano, tendo uma gama de aplicações, realçando que seus conteúdos permeiam a prática humana na sociedade. Nós também já falamos disso na aula passada. A matemática, estava presente há 1000 anos, quando os pastores de ovelhas precisavam organizar seus rebanhos, que eles criaram um mecanismo de contagem, utilizando pedrinhas, utilizando gravetos, utilizando demarcações na rocha. E isso vem evoluindo, né? E aí chegou no Egito, com a construção das grandes pirâmides, o uso, né, das grandes obras de engenharia, a construção de grandes obras que foram necessários cálculos matemáticos, desenhos matemáticos, até nos dias atuais, que a gente se encontra numa efervescência, né, tecnológica, que faz uso dos algoritmos, faz uso das expressões matemáticas, das operações matemáticas, de uma forma, assim, avassaladora, né? Então, a matemática, ela desempenha um papel fundamental, não somente na construção do conhecimento, a gente já sabe disso, né? Como também na construção da cidadania. Nesse sentido, o papel do professor, nos anos iniciais, deve ser permitir aos alunos as possibilidades necessárias de vivenciar e fazer a matemática de maneira que estes conhecimentos sejam percebidos na sua vida, a fim de tornar-se cidadãos críticos e ativos na transformação do meio em que vivem. Então, essa matemática que está presente na vida cotidiana do cidadão, né, que auxilia na construção da sua própria cidadania, ela também é necessária no processo educativo, né? Então, os professores, desde as séries iniciais, precisam dar possibilidades, né, que os alunos possam vivenciar essa matemática, tá? Serem capazes de transformar o meio em que vivem através do conhecimento da matemática, tá certo? Diversas são as demandas da sociedade atual, dentre elas o letramento matemático. Sendo assim, a escola e as aulas de matemática necessitam ser espaço de alfabetização e letramento. Pergunto para vocês, o que é letramento matemático? O que é letramento? É ser capaz de utilizar as práticas sociais, as vivências cotidianas com um saber a mais, né? Com um saber matemático. Assim como o letramento literário, né? Que a gente tem os gêneros textuais, que a gente vai estar, que vocês vão estar conhecendo na disciplina de alfabetização e letramento. Não sei se vocês já viram essa disciplina, mas se tiverem visto, vocês vão lembrar desse conceito, né, de letramento matemático, de práticas de alfabetização e letramento. É justamente a junção da realidade com o conhecimento matemático, né, o uso da matemática dentro das práticas sociais. Por exemplo, uma criança ser capaz de compreender que para ela fazer a compra de um biscoito que custa R$ 5 e ela leva R$ 10 para o comércio, vai ser necessário uma conta, uma resolução, né, que vai gerar um troco, e esse troco, 10 menos 5, vai ser igual a 5. Então, ela ser capaz de compreender como que funciona isso na prática é o que me demanda a necessidade ou a autoridade do letramento matemático, tá certo? Então, diversas são as demandas da sociedade atual, né? Dentre elas, esse letramento matemático, ser capaz de utilizar a matemática no dia a dia. Sendo assim, a escola e as aulas de matemática necessitam ser espaço de alfabetização e letramento. Alfabetização matemática e letramento matemático. E o professor irá contribuir na formação do indivíduo mais atuante, de cidadãos que poderão exercer plenamente sua cidadania.
Quando a gente encontra um senhor, uma pessoa que não é alfabetizada, mas ela sabe fazer uso do dinheiro, tem pessoas bem idosas que não são alfabetizados, não sabem ler, mas eles sabem fazer uso do caixa eletrônico, vocês já viram? Isso quer dizer que eles têm letramento matemático, eles sabem fazer uso no dia a dia do conhecimento matemático que eles construíram ao longo da vida, tá? Embora eles não sejam alfabetizados, né? Embora eles não saibam ler e escrever, mas ele sabe, ele aprendeu com a vivência, com a experiência, com o modelo, né? Alguém mostrou para ele como fazer o passo a passo e ele aprendeu. Então, ele vai lá no caixa eletrônico e ele saca o dinheiro dele todo mês, o dinheiro do seu aposento, né? Sem precisar da ajuda do funcionário do banco ou de uma pessoa que esteja passando. Os anos iniciais da escola possuem grande importância para a vida do aluno, pois formam uma base para as demais séries, em especial quanto aos conceitos e relações em matemática, que serão posteriormente utilizados no decorrer de sua vida escolar. Gente, isso é importantíssimo, e é de grande responsabilidade a responsabilidade do pedagogo. Porque vocês imaginam uma criança de 6 anos, de 7 anos, que está no processo de construção das habilidades de adição, ele não aprendeu adição, ele passou de ano sem compreender as habilidades da adição, e ele vai para o 3º ano, para o 4º ano, e vai precisar utilizar a adição para multiplicação, para divisão, para a própria subtração. E aí, como é que vai acontecer? Então, tudo que é base, tudo que é pré-requisito, tudo que é conhecimento básico, precisa ser desenvolvido pelo aluno para que ele possa ser capaz de desenvolver os conteúdos mais complexos. E aí, a nossa responsabilidade, né, enquanto pedagogo, enquanto professores dos anos iniciais, que somos, que seremos, porque está nas nossas mãos ajudar o aluno a desenvolver esse pensamento lógico-matemático, tá? Então, a matemática nos anos iniciais é de extrema importância para os alunos, pois através dela é desenvolvido o pensamento lógico e é essencial para a construção de conhecimentos nas demais áreas. E aí, o texto lembra, né, o slide lembra que não é só na área da matemática, eu estou dando o exemplo da matemática, né? O aluno que não aprende adição, ele vai ter problemas seríssimos de multiplicação, de raiz quadrada, de divisão e por aí vai. Mas também, se ele não aprende os conceitos básicos da matemática, como na frente, atrás, em cima, embaixo, alto, baixo, ele também vai ter dificuldade de leitura, ele vai ter dificuldade de ler o mapa na geografia, ele vai ter dificuldade de compreender aonde aconteceram os momentos históricos, né, no mapa, no globo. Então, essa localização espacial, ela é base, né, ela é pré-requisito, ela é uma habilidade preditora de matemática, que vai ser importante para todas as outras disciplinas, para todas as outras áreas do conhecimento, tá? E aí, a gente vai, nessa aula de hoje, falar, né, sobre esses objetivos, sobre essas finalidades do ensino da matemática de uma forma geral, tá certo? O ensino da matemática, ele pode ser justificado com base em muitas e excelentes razões. Se eu pedisse para vocês listarem aqui por que ensinar matemática, por que estudar matemática, vocês conseguiriam listar pelo menos 30, 20 motivos do ensino da matemática no nosso dia a dia, na nossa vida, com certeza, não seriam? Então, pode argumentar que esta disciplina é necessária à vida cotidiana e essencial em muitas atividades profissionais. Pode-se justificar-se dizendo que a matemática faz parte do patrimônio cultural da sociedade, sendo nossa obrigação transmiti-la às novas gerações. E a gente já faz isso, vocês já perceberam, quando a gente tem um bebezinho em casa, que a gente começa contando os dedinhos, que a gente fala para ele que ele tem 2 olhos, tem 2 orelhas, tem uma boquinha. Então, essas brincadeiras cotidianas, no dia a dia, elas também ensinam matemática, né? Quando a gente pergunta para a criança quantos aninhos ela tem, que ela diz que tem 1 aninho, 2 aninhos, a gente está trabalhando o conhecimento matemático de uma forma cotidiana. Então, pode defender-se que ela ensina a pensar, né?
tornando-nos mais aptos, por exemplo, para pensar de forma abstrata e para fazer raciocínios dedutivos. Pode ainda salientar o fato de ela ajudar a desenvolver valores estéticos, nomeadamente a noção do belo, a compreensão das formas, das cores. Tudo isso é matemática, gente. Além de tudo disso, pode dizer-se que trabalhar em matemática constitui, em determinadas circunstâncias, um verdadeiro prazer. Então, o conhecimento matemático, ele é belo, né? Ele é divertido, ele é uma experiência encantadora na infância, porque quando a criança ela é capaz de reconhecer números, de realizar contagens de forma indutiva, inicialmente, depois de forma autônoma, alegra o professor, alegra a família, a criança se alegra, é algo encantador. Então, a verdade é que as finalidades do ensino da matemática, de qualquer nível de ensino, seja fundamental, médio, envolvem diversas dimensões, dentre as quais se destacam os aspectos culturais, os aspectos sociais, os aspectos formativos e os aspectos políticos. A valorização que se dá a cada uma deles tem consequências profundas na elaboração do currículo, tá? Sobre currículo, sobre conteúdos curriculares, sobre conteúdos de aprendizagem, nós vamos estar falando num dos próximos módulos dessa disciplina, tá? Então, no processo de aprendizagem, no papel social desempenhado, em última análise, por esta disciplina. Então, a valorização da matemática, ela é fundamental em todo o processo de conhecimento do conhecimento humano, certo? Perpassando por esses aspectos culturais, sociais, formativos e políticos. E nós vamos falar um pouquinho de cada um desses aspectos, através chamando esses aspectos de dimensões, justamente para que vocês possam perceber a importância, né, e a finalidade do ensino da matemática. Então, nós vamos iniciar pela dimensão cultural. Em tempos idos, né, há muitos anos atrás, a matemática ela surgiu caracterizada como a ciência do número e da forma. Depois, ela foi encarada como a ciência das estruturas. E, atualmente, ela é vista por muitos como a ciência dos padrões e das regularidades. A sua evolução é permanente. Então, a gente não pode dizer que a matemática que nós temos hoje, atualmente, será a matemática finalizada. A matemática está em constante evolução, tá? E aí, deve-se o fato dos matemáticos estarem testando, questionando, refutando hipóteses, comprovando hipóteses, e essa evolução matemática ela é fundamental também para a evolução das culturas, né, das sociedades como um todo. Então, para os egípcios e os babilônios, a matemática tem uma feição, sobretudo, utilitária, tal como hoje em dia acontece para muitos grupos sociais, como os artesãos, os pescadores e os vendedores ambulantes. Por quê? Porque a matemática é utilizada pelos artesãos na contagem, né, das palhas para preparar o traçado. Nós falamos na aula passada sobre a etnomatemática, vocês lembram? E a etnomatemática, ela é a vivência da matemática através das culturas, né, através da tradição de uma determinada sociedade. E aí, desses grupos sociais são os pescadores. Vocês já imaginaram como é que um pescador sabe, tem uma ideia, deduz a quantidade de quilos de peixe que ele traz num barco? Ou o tamanho da linha, né, a medida da linha que ele precisa utilizar para construir uma rede. Então, tudo isso são conhecimentos matemáticos oriundos da experiência, da vivência na comunidade. Os vendedores ambulantes, muitos dos vendedores ambulantes, eles são analfabetos, mas quem é que se atreve a enganá-los, a querer pagar menos pelo produto dele, né? Porque eles são capazes de utilizar essa matemática, assim como os egípcios, os babilônios utilizam, sem nenhum estudo, sem nenhum ensino, sem nenhuma sistematização desse conhecimento. Para os gregos, ela assume o papel de um jogo intelectual, apresentando-se como um grande paradigma de uma argumentação bem conduzida. Para os matemáticos europeus, lá no século XVIII, no século XIX, a matemática constitui uma linguagem indispensável para descrever o mundo físico e os fenômenos naturais.
E mais recentemente, com as geometrias abstratas e os números transfinitos, começa-se a compreender que a matemática também lida com os conceitos criados pelo próprio homem, muitas vezes sem significado físico aparente, né? Então, a evolução da cultura europeia, da cultura ocidental, ela também se deu a partir do conhecimento matemático. Olha que legal, gente, para a gente perceber que nós, ao mesmo tempo que a gente fala de matemática, a gente também fala de história, fala de cultura, fala de sociedade, não é? Então, a matemática, ela está sempre ligada aos grandes problemas da ciência e da técnica de cada época, né? De cada época vivida, que estimulam o desenvolvimento de novos conceitos e novas teorias. Isso verificou-se mesmo durante o período do mais intenso predomínio da escola formalista. Na verdade, o próprio David Hilbert, a grande figura dessa escola, dedicou-se a diversos ramos da matemática com aplicação a problemas físicos, como a teoria dos operadores e a teoria das equações, as derivadas parciais. Esse conhecimento sobre David Hilbert, ele é mais voltado para o ensino, para o ensino da matemática em licenciaturas de matemática, né? Mas eu achei oportuno trazer para vocês, para que a gente possa compreender que essa escola formalista, né, ela incentivou e ela estimulou a organização dessas teorias, desses conceitos fragmentados, né, da matemática, de uma forma que a gente pudesse compreender cada uma dessas épocas. O conhecimento matemático, ele tem, assim, um caráter histórico e contingente, como qualquer outro domínio do conhecimento humano. Aí a gente lembra a filosofia, a sociologia, a antropologia, não é? O seu corpo de práticas e de realizações conceituais está sempre ligado a contextos sociais e históricos concretos, sublinhando a importância de sua dimensão cultural. Então, a matemática ela é apresentada como uma teoria axiomática e dedutiva, sem história e sem qualquer relação com a realidade. Não é mais do que uma opção cultural, entre outras formas tanto ou mais legítimas de encarar essa ciência. Então, essa capacidade dedutiva da matemática, ela fez com que os avanços, né, tecnológicos, científicos também, fizessem com que ela avançasse, tá? E aí, a gente tem uma segunda dimensão. Que dimensão é essa, Cristiana? É a dimensão social da matemática, tá? Então, a dimensão social da matemática. Deixa eu só ajustar aqui a minha tela. Então, o conhecimento matemático forma-se socialmente através de relações de interação e comunicação entre as pessoas e é exteriorizado publicamente, pelo menos em grande parte. A matemática é a linguagem essencial do desenvolvimento científico e tecnológico, mas hoje em dia surgem em todas as esferas de atividade da sociedade, constituindo o que alguns autores chamam uma cultura invisível. Então, a matemática ela está presente em todos os momentos. Nesse instante que vocês me assistem, se vocês olharem no relógio, né, vocês vão ver matemática. Se vocês olharem no computador, no celular, vocês vão ver formas geométricas, matemática. Se vocês olharem no computador, no celular, vocês vão ver números, é matemática. Então, essa matemática, mesmo que não tenha lá estampado, escrito matemática, ela está presente em todas as dimensões da nossa vida social. E a matemática é base social do conhecimento. A base social do conhecimento matemático, né? A gente vai falar dela agora. Então, a matemática, ela permite comunicar, interpretar, prever e conjecturar. A informação de objetividade transforma em conhecimento fundamentado. A sociologia do conhecimento estabelece que as representações matemáticas, como de resto, todas as representações científicas são construções sociais, né? Então, esse construto da matemática, ele faz parte da sociologia também, né? É algo muito importante que a gente precisa estar
compreendendo para que a gente possa, enquanto professor lá na sala de aula, entender que a matemática não é só aquilo pronto e acabado que está no livro didático, certo, pessoal? Então, a perspectiva da construção social radica o conhecimento, a cognição e as representações nos campos sociais da sua produção, distribuição e utilização. Então, o conhecimento científico ele é inerentemente social, devido ao fato que a ciência está socialmente orientada e os objetivos da ciência estão sustentados socialmente, tá? Então, essa relação social com o fato e com a ciência estão dentro da perspectiva do conhecimento matemático, certo? E esse conhecimento matemático, como todas as formas de conhecimento, representa as experiências materiais das pessoas que interagem em contextos particulares, em certas culturas e períodos históricos. Tendo em conta essa dimensão social, o sistema educativo, e em particular o sistema escolar, estabelece uma variedade de interações com as comunidades, com a comunidade matemática, já que se ocupa que as novas gerações sejam introduzidas aos recursos matemáticos utilizados socialmente e na rede de significados ou visão de mundo, em que se encontram situados, isso é, organiza o modo de prática matemática. Então, esse conhecimento matemático, gente, ele está dentro dessa dimensão social, numa perspectiva muito ampla, né, muito complexa. O sistema educativo, ele vai fazer uso da matemática, tanto da matemática disciplina, né, como da matemática social, como da matemática que está presente nas interações do nosso dia a dia, certo? Então, nós já falamos até aqui da dimensão cultural, da dimensão social, e agora nós vamos falar da dimensão formativa. E o que vem a ser essa dimensão formativa? A dimensão formativa diz respeito aos sistemas educativos, como instituições sociais devem contemplar a satisfação adequada das necessidades individuais, incluindo o desenvolvimento integral dos indivíduos. Através da educação, pretende-se que os jovens desenvolvam uma adequada compreensão da matemática e do modo como ela pode ser utilizada nos mais diversos contextos. Isso implica a aquisição tanto de conhecimentos e destrezas, como também o que é extremamente importante, o desenvolvimento de diversas capacidades, atitudes e valores. Então, ao mesmo tempo que o aluno aprende sobre matemática, desenvolve as habilidades matemáticas, ele também está desenvolvendo diversas capacidades, atitudes e valores relacionados a essa dimensão formativa que a matemática traz, tá? O ensino da matemática começou por ter uma função meramente instrutiva, em que se privilegiava a memorização dos fatos e a exercitação de procedimentos e técnicas de cálculo, né? Aqueles exercícios mecanizados, repetitivos. A tabuada, por exemplo, é um exemplo. A tabuada, por exemplo, é um exemplo. A tabuada é um exemplo desses exercícios de memorização, né? 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, e aí a criança tinha que repetir até memorizar, né? Até gerar uma resposta automática. Então, viria depois a assumir uma função formativa mais ampla, considerando o conhecimento matemático estreitamente ligado ao mundo da cultura e aos interesses, preferências e inclinações dos indivíduos. Essa dimensão é o que a gente chama de evolução do conhecimento matemático, do conhecimento do ensino da matemática, né? Foi onde apareceu, onde surgiu a didática da matemática. Porque antes, o que era privilegiado era a memorização, né, dos fatos, o exercício repetitivo, que gerava um aprendizado mecânico, tá? Mas houve a necessidade de relacionar a matemática com a vida. E, consequentemente, fazer uso de um processo formativo mais social, mais complexo, mais completo, que fosse capaz de estreitar laços do mundo, né, com o conhecimento da matemática, certo? Então, desse modo, passou a haver uma forte preocupação em fomentar a criatividade, a intuição e o pensamento divergente dos alunos e em promover valores e atitudes positivas em relação à matemática, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha
nas regras de convivência, o respeitar a fila, respeitar a vez do outro, nós também estamos trabalhando com a matemática, entender o que é primeiro, o que é último, o que é depois, o que vem depois, né? O que vem entre uma atividade e outra. Isso tudo é conhecimento matemático, gente. Então, esses valores formativos da matemática envolvem aspectos cognitivos, metacognitivos, que é a capacidade de aprender a aprender, e afetivos, né, que são emocionais. Incluem as capacidades de raciocinar matematicamente, de relacionar conceitos, usar definições, fazer demonstrações e resolver problemas. Mas também construir e aperfeiçoar modelos matemáticos e discutir a aplicação dessa ciência às situações de outras ciências ou da vida cotidiana. É importante a gente lembrar sobre as tendências da educação matemática que nós vimos na aula passada, quando nós passamos a entender, né, a conhecer a tendência à resolução de problemas, por exemplo, a tendência à modelagem matemática. Então, o aperfeiçoamento, a construção e o aperfeiçoamento desses modelos matemáticos, eles geram, né, situações relacionadas a outras ciências, a outras áreas do conhecimento que estão ligadas diretamente à vida cotidiana, certo? Inclui igualmente a capacidade de comunicar e interpretar ideias matemáticas expressas oralmente e por escrito. Inclui ainda o desenvolvimento no aluno do seu próprio autocontrole e autoconceito, como pessoa capaz de usar com desembaraço, né, com autonomia, com independência, as ferramentas e ideias matemáticas, estabelecendo uma relação positiva com essa disciplina. Aí a gente lembra outra tendência, além da tendência de resolução de problemas, da modelagem matemática, a gente lembra que tendência? A gente lembra a tendência da investigação científica, né? Que vai gerar questionamento, vai gerar indagações e, consequentemente, o aprendizado dessas ideias, né? A construção dessas ideias, dessas ferramentas matemáticas, que vai gerar conhecimento. E aí, a gente tem uma quarta dimensão que eu trouxe para que vocês pudessem ter conhecimento, né? E que eu acho importantíssima, que é a dimensão política. A matemática tem na sociedade atual um papel bem visível de seleção. Além disso, tem outros papéis, talvez menos visíveis, de transmissão indireta de determinados valores e atitudes. O ensino da matemática, conforme o modo como for conduzido, pode contribuir para a democratização e a promoção de valores sociais de cultura, tolerância e solidariedade, ou servir para reforçar mecanismos de competitividade e de seleção social, né? Ao mesmo tempo que a matemática, ela conduz para um movimento político de forma crítica, ela também conduz para essas questões de competitividade que são muito comuns na nossa sociedade, né? O desempenho em matemática tem constituído um critério decisivo para selecionar os alunos, especialmente no que se refere ao acesso às profissões de natureza técnica e científica. Os cursos técnicos, por exemplo, né, que são ligados à área das exatas, do cálculo, né, eles, consequentemente, eles trazem esse viés, não diria da competitividade, mas da seletividade, né? Aquele que sabe matemática, que compreende, que é capaz de construir ideias matemáticas, entra. Aquele que não, sai, né? Ou se entra, não se mantém. Porque o conhecimento matemático, ele é muito complexo, ele é muito profundo, e é necessário, de fato, um aperfeiçoamento diário, né, cotidiano, desse conhecimento que evolui, né, que não fica estático, que não depende somente, por exemplo, das 4 operações básicas, mas que, sem elas, é impossível chegar à complexidade da matemática. Então, aqueles que tiram maus resultados nessa disciplina desencorajam-se de enveredar por uma carreira de engenharia ou de um curso de ciências. Implicitamente, a matemática leva muitos alunos a definirem termos de carreira profissional. Nós falamos disso também numa aula passada, quando a gente falava sobre a questão do vestibular, né, que antigamente muitos professores, colegas meus, escolheram a pedagogia, escolheram licenciatura em letras, licenciatura em história, justamente pela ausência da necessidade do conhecimento matemático,
né? Aí você escolhe pedagogia, vai fazer pedagogia, quando chega na pedagogia, precisa estudar matemática. Olha só que coisa, né? Controversa. Mas o importante é que a gente, para quem não gosta muito da matemática, mas é fundamental que você tenha esse aprofundamento, né, do conhecimento matemático para que você seja capaz de repassar habilidades que o seu aluno possa estar desenvolvendo e assim ele construa o seu conhecimento matemático com base na sua mediação, nos seus encaminhamentos pedagógicos, tá certo? Então, uma escola orientada para a consecução de valores democráticos ao lado dos valores formativos de cunho individual deve dar ênfase ao conhecimento crítico de todo o sistema matemático e das suas relações com a cultura e a sociedade. Essa orientação crítica deve estar presente nas finalidades gerais do currículo da matemática escolar, certo? Por isso, entre as finalidades do ensino dessa disciplina, pode-se encontrar explicitamente a promoção dos valores éticos e democráticos, que constituem um aspecto essencialmente da sua dimensão política. Então, essas questões de valores éticos, morais, democráticos, eles estão presentes não somente no currículo da matemática, né, mas também no currículo da matemática. Eles estão presentes em todo o currículo escolar, porque é dever da escola, né, construir, auxiliar, fomentar esse espírito de cidadania, de democracia, de ética nos alunos que a escola forma, tá certo? E aí, a gente trouxe uma citação de Scovosmose, mais ou menos assim, né? Que diz que os elementos da educação matemática que podem contribuir para uma competência democrática incluem um agregado de conhecimento matemático, tecnológico e reflexivo, e uma atitude e disposição para agir de modo democrático. A educação matemática, adaptando a formação da competência democrática como objetivo de longo prazo, apenas pode contribuir para a sua formação, mas as suas contribuições são de significativa importância. Então, esses elementos da matemática, eles vão contribuir sobremaneira, né, nessa competência democrática, nessa capacidade de questionar, de indagar, de reflexão sobre as questões éticas, morais, democráticas, políticas da sociedade. E, claro, que a matemática vai estar presente sempre, em todas elas, certo? Então, é importante que a matemática desempenhe equilibrada e indissociavelmente seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Isso quem diz para a gente são os PCNs de 97, né? Que é importante que a matemática ela possa, de forma equilibrada, né, trabalhar esse papel formativo das capacidades intelectuais do aluno. O ensino da matemática nos anos iniciais muitas vezes é desvalorizado, pois boa parte dos professores investe nos processos de alfabetização e deixam o processo do ensino da matemática de lado, o que é efeito da formação inicial dos professores, pois sabe-se que essa formação não se dá nos cursos de licenciatura de matemática, prioritariamente no nosso curso, né, no curso de pedagogia, cujo principal objetivo é ligado aos processos de alfabetização e letramento, gerando, então, déficit de conhecimento matemático para os professores. E é necessário investimento na formação continuada desses professores que ensinam matemática nos anos iniciais. Aí, aqui, eu vou até encerrar aqui o compartilhamento, porque eu quero dividir com vocês, né? Eu acho super importante a gente estar tratando sobre isso, refletir um pouco sobre isso. O aprofundamento matemático, ele geralmente acontece nas licenciaturas de matemática, né? Mas vale dizer que nós, enquanto pedagogos, precisamos estar atentos a esse processo formativo também, né? Esse processo de formação continuada, tá? Que necessário, é útil e necessário para o nosso dia a dia enquanto professor, porque nós é que vamos ensinar matemática nos anos iniciais, não é o professor licenciado na área, tá? Por isso a gente precisa se debruçar, precisa enveredar
Não pensem que somente essas aulas que vocês estão assistindo comigo na disciplina Conteúdos e Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino fundamental são suficientes, que essas leituras que eu estou disponibilizando na plataforma são suficientes, porque não são. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui agora, vou parar aqui a apresentação, e eu vou compartilhar com vocês uma guia, tá? Que é um site, olha só, que é o site do Avamec, tá? Esse site, olha só, é avamec.com.br, vocês estão vendo aqui. Nesse site, eu vou entrar, eu já estou logada, né? Vocês podem fazer o login de vocês, tá? Você cria o seu login, tem lá uma opção criar login. Eu vou até sair aqui para mostrar para vocês. E o que isso tem a ver com a minha formação de pedagogia? Tudo a ver. Porque, ó, vou entrar aqui, certo? Vou entrar aqui. Aí vai pedir o acesso, como eu já tenho acesso, né? Eu já vou clicar aqui no meu acesso, mas se você não é cadastrado, você clica aqui, ó, em cadastre-se e vai pedir alguns dados que você vai criar, tá? Eu já vou logar. E eu vou sugerir para vocês um curso. É um curso de matemática. Esse curso, ele é muito legal, ó. Esse curso aqui, ó, Matemática 2020, tá? Por que que ele é muito legal? Porque ele vai fazer com que vocês relembrem. Deixa eu ver, esse aqui não tem vaga. Deixa eu ver se esse outro tem vaga. Esse tem, ó. Clica aqui no botão inscrever, tá? Ó, inscrever, e aí você já vai estar automaticamente dentro do curso para você ampliar o seu conhecimento matemático. E aí a gente vai ler aqui, ó, a ementa do curso, ó, é um curso de extensão que tem carga horária de 60 horas, que vai ser importante também para vocês, para as ACCs de vocês, que são as atividades complementares que vocês vão precisar no final do curso, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo esse curso de 60 horas, que é um curso de extensão composto de 9 minicursos, olha só. E esses minicursos, eles são legais, que eles trazem conteúdos da matemática, ó, conjuntos numéricos, operações com números naturais, operações com números inteiros, operações com números racionais, operações com números racionais decimais, potência e radicação, expressões, equações e funções. Então, cada um desses conteúdos, né, que são em forma de minicurso, vocês vão estar relembrando o conteúdo e, ao mesmo tempo, vocês vão estar aprendendo como trabalhar com esse conteúdo na sala de aula, tá? E aí, esse material tem como objetivo, ó, por isso eu trouxe para vocês, como objetivo complementar a formação básica do estudante que ingressou recentemente em um curso superior, bem como potencializar a compreensão das habilidades e características relativas à matemática, como estratégia de expressão do material do imaginário humano, promovendo oportunidade de expansão e troca de informação, de conhecimento no universo acadêmico. Isso quer dizer o quê? Que esse curso ele é específico para vocês, acadêmicos de pedagogia, que precisam ter mais conhecimento na área da matemática, tá? Então, a gente clica aqui, ó, no botão inscrever, aí você escolhe aqui a turma, inscrever-se, e aí já vai dar início ao curso, tá? Olha só. Tem os conteúdos do curso, aí a gente já vai aqui no sumário, né? Conhecer o sumário, certo? Do curso. E aí você clica aqui, ó, acessar curso. Esse curso é autoinstrucional, tá? Você vai lendo e vai dando continuidade. Olha, iniciar. Aí quando eu clico em iniciar, vai aparecer os textos, ó. E eu vou lendo e vou
Vou lendo e vou dando continuidade, certo? Terminou o primeiro slide, passa para o segundo slide, e assim sucessivamente até concluir, certo? Não é incrível isso, gente? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês essa dica, né? Hashtag fica a dica, tá? Eu vou colocar também no slide o link de acesso, tá bom? Da plataforma AvaMec. Esse curso é de matemática básica para vocês, né? Informação, mas lá vocês vão encontrar milhares de outros cursos que vocês podem também estar fazendo, estar estudando, e é de extrema valia para o conhecimento e para o aprendizado de vocês, tá? Então, vamos lá retornar aqui aos nossos slides. Pronto. Então, durante a fase da vida, o ser humano tem a necessidade de brincar, tendo em vista que esta é uma das atividades mais essenciais na vida dos indivíduos. Através dela, desenvolve-se ações com o meio em que vive, contribui para o estímulo da imaginação, raciocínio lógico, criatividade e da autonomia para criar seus próprios conhecimentos. Quando se pensa em matemática e brincar, remete-se na utilização da abordagem lúdica e de jogos que contemplem o ensino, visto que esses assuntos são alvos de atenção por parte de pesquisadores para o ensino da matemática, certo? Então, dentro dessa perspectiva da matemática, nós precisamos entender que a matemática, ela é um arcabouço, né, de possibilidades e que essas essas abordagens, essas metodologias, elas vão depender do conhecimento do professor, vão depender da expectativa que o professor tenha relacionada à turma, né? E, consequentemente, sobre como que o professor busca, né, trabalhar com os seus alunos e quais são os objetivos que ele quer desenvolver, tá certo? E eu cancelei aqui. Então, gente, a matemática, ela é vista no âmbito escolar como uma linguagem capaz de traduzir a realidade e estabelecer diferenças. Por isso, é necessário que a criança seja envolvida em atividade matemática por meio de experiências e passe a construir conhecimento e aprendizagem relevante. Para isso, o aluno do ensino fundamental precisa estar envolvido com a disciplina, ter prazer em estudar. As situações, problemas devem ser envolventes e mais próximas da realidade do estudante, no sentido de se tornar interessante e desafiadora a aprendizagem, né? A gente sabe que tanto nós adultos como crianças somos movidos por desafios, por curiosidade. Então, um ensino da matemática que gere curiosidade, que gere desafio, com certeza vai levar a aprendizagem a uma aprendizagem significativa. Em todas as épocas, as atividades matemáticas estiveram entre as formas de interação do homem com o meio físico, social e cultural, em intensividade e diversidade crescente, relacionadas com a evolução histórica, né? A gente viu isso com as dimensões, dimensão cultural, dimensão social, dimensão formativa e dimensão política. As atividades matemáticas, movidas pela necessidade do homem de organizar e ampliar seu conhecimento e pela sua capacidade de intervenção sobre os fenômenos que o cercam, geraram ao longo da evolução histórica, um corpo de saber. A matemática, que é um campo científico extenso e diversificado. E, contrariamente ao que pensam muitos, é um campo em permanente evolução nos dias atuais, e não é um repertório de conhecimentos antigos e imutáveis. Nós já falamos sobre isso hoje, né? E aí, para que a gente possa estar concluindo essa aula sobre os objetivos e a importância da matemática, a matemática nos anos iniciais ela é de suma importância para os alunos, pois além de servir de suporte para as demais séries, ela desenvolve nos alunos o pensamento lógico, um olhar crítico sobre os conceitos construídos e de desenvolver o que é aprendido com o dia a dia.
Apesar de todas as dificuldades encontradas pelos professores ao ensinar matemática, é necessário acreditar que as dificuldades voltadas para o ensino podem ainda mudar, e para que isso seja possível, é preciso perceber que existe uma maneira diferente pela qual isso possa ocorrer, e de forma simples, basta o professor conhecer as tendências e poderão ensinar matemática de forma mais dinâmica e motivadora. E aí, os meus alunos podem dizer que já conhecem essas tendências matemáticas, né, do ensino da matemática, e que vocês vão se aprofundar também nas leituras que vocês farão, justamente para que vocês possam estar ensinando uma matemática mais dinâmica, uma matemática mais motivadora para os alunos de vocês, para os futuros professores também, né, que serão. Além disso, é necessário que os docentes busquem novas metodologias de ensino na sala de aula, pois é comum encontrar alunos desmotivados durante as aulas de matemática. Uma das propostas de metodologia para o ensino da matemática baseia-se no uso da tecnologia, como computadores, vídeos e softwares matemáticos que visam tornar a aula atrativa e interessante para o aluno. Nós falamos disso também na aula passada, né, sobre os recursos digitais, sobre os jogos digitais, mas nós continuaremos falando disso lá no módulo 5, quando nós estivermos falando somente da metodologia de ensino e aprendizagem da matemática, tá certo? E aí, aqui são as referências desse material que eu vou deixar para vocês, e eu vou acrescentar nessas referências aqui a plataforma AvaMec, para que vocês possam estar acessando o curso, tá certo? E assim ampliando ainda mais os conhecimentos matemáticos de vocês, certo? E, como sempre, eu agradeço se vocês conseguiram chegar até aqui, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e que a gente possa se encontrar no próximo módulo, no módulo 3, conhecendo um pouco mais da matemática, do papel do professor, do universo dos anos iniciais e como que a matemática está influenciando, tem importância no dia a dia dos nossos alunos e do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Um abraço. Um abraço no coração de vocês e até na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.